Então, como vão? Faz um bom tempo que eu não gravo para essa playlist de Caçadores de Grey. Mas se você quer ser um caçador de Grey, deposite em nossa conta a brincadeirinha. Caçador de Grey tá quase virando uma piada, né? Mas não é, não. O objetivo aqui é desmistificar essa ideia que as pessoas têm dos Greys. Então, primeiramente falando, creio que devemos definir o que é bom e o que é mal. Lembrando da outra vez, isso é muito importante, porque se você crê que o bom é simples, uma alta tecnologia, pode estar enganado. A tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. Agora, o bom sábio nunca vai fazer o mal, porque a sabedoria nunca faz mal. Agora, o inteligente, ele pode fazer o mal. O cara pode ser, um desenvolvimento tecnológico muito grande, pode fazer o mal. Então já deve ter percebido, porque agora você já deve ter percebido. E eu não ganho nada com isso. O prazer que eu tenho é dividir conhecimento. Esse é o prazer que eu tenho para deixar uma espécie de explicação. Uma explicação, se você encarar dessa forma, para muitas pessoas que têm essas dúvidas. Porque você vê, existem pessoas com muito boa intenção nesses documentários que a gente assiste. Inclusive, esse amigo que eu tenho nessa área é um dos poucos, né, amigos dessa área que eu tenho. A opinião dele diverge bastante da minha, mas em relação aos Greys. Mas acontece que há uma tendência atual, de acordo com essas pessoas que têm boa intenção, a tendência, na realidade, é acreditar que Greys são evoluídos e estão aqui nos observando, tentando manter o ser humano salvo das bombas atômicas. Aquele romance todo, que eu respeito a ele, mas eu não posso travar o meu modo de falar. Respeito qualquer opinião. Mas talvez quem já tenha visto alguns vídeos meus, eu não costumo realmente ficar travando o que eu tenho vontade de falar. Eu acho, na verdade, isso um tremendo erro, uma tremenda bobagem que a pessoa pode ter, mas isso vai acontecer sempre quando ocorre o ceticismo científico. Tive a oportunidade de conhecer esoterismo, magia, umbanda, religiões da China. Me iniciei nelas. Budismo. Por que você saiu e foi catando? Não, acontece. Tem gente que, como costuma dizer, tem gente que nasce rica, tem gente que nasce escritor, tem gente que eu tive a oportunidade de nascer numa família que todos comentavam muito sobre isso. E meu tio, o tio, na realidade, tio da minha mãe era Rosa Cruz. E aí ela passou a ser Rosa Cruz, eu também passei a ser.
Hoje sou católico apostólico romano, crismado, graças a Deus. Tenho fé e sempre tive. Apesar de todas esse conhecimento que a pessoa vai absorvendo, que hoje está dentro de mim, assimilei isso tudo, sempre tive a fé em nosso Senhor Jesus como Salvador. E com isso, você tem uma visão mais abrangente da coisa. É porque eu acredito que eu sou o dono da verdade? Não, não é bem isso. Devido a constantes repetições que a gente vê hoje em dia, e de tanto a gente estudar sobre esse assunto, pesquisar sobre esse assunto, e com um outro modo de ver coisa, nos justifica, nos faz com que a gente tenha um resultado disso aí, dessa história toda, que eles não têm. Eles não vão obter. Eles não vão saber nunca. Eu vou dizer aqui. Tem muita gente falando isso na internet, mas eles não têm esse conhecimento. É mais simples e mais profundo do que você imagina. Por que é simples? Porque vai ser explicado aos poucos em palavras. E é profundo porque você só pode alcançar isso se você tiver essa oportunidade de desenvolvimento espiritual. O que vai fazer com que você tenha uma visão, um prisma, um ângulo de vista diferente disso tudo que vê hoje em dia. Essas pessoas, na maioria cientistas, com boa intenção, eles passam a ser joguetes nas mãos desses greys. Muitos, a grande maioria, porque eles não têm a fé necessária ou o desenvolvimento espiritual para poder compreender. Às vezes alguns batem de frente com uma pessoa, com um grupo que pode esclarecer, eles deixam de lado. Em troca de informação obtida através de equipamentos, ok? Os equipamentos não são desnecessários, mas eles, como diz um ditado, de nada adianta saber medir sem saber concluir. Essa é uma frase excelente, porque todos esses equipamentos que detector de presença, magnetismo, infravermelho, calor, vibração sonora, satélites com FLIR, que dá possibilidade de ver a frequência da faixa de onda da luz de certos objetos voando, etc, etc, etc. Não se chega a conclusão nenhuma. E eles não irão chegar nunca. Por que eu digo isso? Porque isso não acontece só hoje. Ou só não aconteceu há 10 anos atrás, não continua. A origem não é 10 anos atrás, não é 50, não é 100 anos atrás. Há um adendo. Rosacrucianismo não é religião. É um método de desenvolvimento do eu. E
há uma... logo de início, que eu me lembre, não pratico mais, desde que fui crismado na Igreja Católica. Já, como eu disse, já havia assimilado tudo que eu precisava. E hoje em dia estou bem satisfeito com a fé que foi confirmada através da Igreja Católica. Então, como eu ia dizendo, esses equipamentos, eles podem confirmar com dados gráficos, posicionamento, intensidade, frequência, etc, etc. Mas eles não vão chegar para você dizer o que é. Eles não vão chegar e dizer para você o que é. E se você não tem fé, se você é uma pessoa influenciável, creio que você deva parar de assistir o vídeo, tá? Porque essas pessoas influenciáveis são alvos, ok? Elas são alvo. Eles são alvos de vibrações que elas não sabem se proteger. Então, o que eu posso dizer para vocês? A melhor forma de se proteger. Eis a melhor forma de se proteger. Um terço. Ok? A melhor forma de proteger-se. Essa aqui. Terço. Você pensa assim, como há muitos anos, quando eu estava sendo tentado, não diretamente, mas indiretamente, por influências de terceiros, a minha avó era muito católica e, aos poucos, ela, com sabedoria, soube me direcionar. E, simplesmente estava na hora das 18 horas, já fazia a oração e a missa, né? Nossa Senhora rezava a Ave Maria e me chamava, pode, Alex, quando eu passava assim, Alex, vem beber água benta e tal. Pedia às vezes para mim, uma vez ou outra, limpar o crucifixo, tal, que estava empoeirado. Pode limpa para mim, Alex, o crucifixo, tal. E aquilo ali me tocou, aquilo ali eu me identifiquei, me liguei a coisas já de outros tempos também. E por mais que eu fosse direcionado para outras coisas, olha, vamos lá conhecer o fulano de tal, vamos lá, você sabia que isso aconteceu assim assado e tal. Sempre tem várias opiniões que circundam as pessoas. E essas opiniões podem tirar você do caminho. Pode prejudicar muito a vida da pessoa. Aí você pode pensar assim, mas você virou carola, você virou beato, você virou beato e tal, você agora é fanático religioso. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tu acha que tu vai fazer um exorcismo e tal com outros greys? De certa forma, sim. Por isso, o início da nossa conversa foi o que é bom e o que é mal. Então, greys, se você é influenciável, para de assistir, ok?
Então, greys, eles são seres que já existiam aqui há muitos milhares de anos. Tanto os Vedas são livros, uma coleção gigantesca, que eles citam sobre a guerra no céu. Okay? Essa guerra no céu foi travada entre o bem e o mal. O mal foi expulso e ele se escondeu. Esses seres, eles são fruto daquela guerra. No caso, quem desceu, você pode dar o nome que você quiser, quem desceu perdeu, ele foi contra o conhecimento do bem, porque ele não admitia ter que servir ou cuidar, olhar de igual para igual com a humanidade. E como sabedoria da Bíblia, inclusive uma delas existe também o Tao Te Ching, né? Esqueci o nome faz muito tempo. Esqueci na Tao Te Ching. Né? Tao, mas o Tao não é bem uma. Existe também o Bhagavad Gita, e não só a Bíblia, mas para nós é a Bíblia mesmo. Mas só que as pessoas tendem a levar isso tudo literalmente, de forma literal. Aí estipula uma série de métodos de leitura, de métodos de explicação, para você poder estar dentro daquele sistema. Mas sempre todos os sistemas fechados numa só ideia religiosa. Okay? A ideia religiosa é importante, que a religião é religar o homem a Deus, já é o nome religião, para não distanciá-lo. Mas não vai impedir que você tenha a sua vontade de entender, de compreender. Não vai impedir. A verdadeira religião, como a católica, não impede. Procure e encontrará. Bata e a porta se abrirá. Você pode conhecer. Então, isso aí demonstra que você pode conhecer. Então, esse ser que não foi aceito, não aceitou, melhor dizendo, não aceitou que a humildade, não aceitou a humildade de auxiliar a humanidade, servir, ele causou essa guerra e perdeu, obviamente, perdeu.